Senhor Jesus, uma boa noite, tudo bem? Está iniciando mais uma pregação para a honra e glória do Senhor. Deus nos abençoe e use a nossa vida como instrumento nessa noite. Amém? Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nesta noite queremos agradecer a Ti, Pai, por todo o decorrer deste dia, meu Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por nós, ó Pai, por tudo que o Senhor proveu para nós nesse dia de hoje, meu Senhor. Obrigado, Pai, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, meu Senhor. Eu já peço ao Senhor, ó Pai, que neste momento o Senhor já venha repreendendo todo qualquer tipo de mal, ó Pai, tudo aquilo que possa nos impedir, Pai, de ouvir a Sua palavra, Senhor, meu Deus, de estar meditando nas Tuas Escrituras, meu Senhor. Clamo a Ti, Pai, que todo levante do mal, Senhor, meu Deus, contra nossas vidas seja repreendido em nome do Senhor Jesus. E, Pai, tudo aquilo que tivemos que passar, ó Pai querido, Pai amado, com o Senhor, que viemos passar e confiar em Ti, Pai. Que viemos confiar que o Senhor é vitorioso, ó Pai querido e Pai amado, que o Senhor está dos nossos lados, Senhor. Nos conduzindo, ó Pai querido e Pai amado, para o Teu céu, ó Pai, para a Tua salvação, ó Pai querido e Pai amado, que essa é a promessa, meu Senhor. É isso que pedimos ao Senhor e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? A palavra que Deus hoje trouxe para a gente estar ministrando, ela se encontra lá no livro de Isaías, a partir do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. E diz assim: A visão de Isaías, o filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Eu tenho alimentado e fiz crescer filhos, e eles têm se rebelado contra mim. O boi conhece seu dono e o jumento a manjedoura do seu senhor. Porém, Israel não conhece meu povo. Israel não conhece, meu povo não pensa. Ah, nação pecadora, um povo carregado com iniquidade, uma semente de malfeitores, filhos que são corruptores. Eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado o Santo Israel até a ira. Eles me deixaram e retrocederam. Por que vós não deveríeis mais ser afligidos? Vós vos rebelareis mais e mais. A cabeça toda está enferma e o coração todo fraco. Desde a sola do pé até a cabeça não há solidez nele. Porém, feridas, hematomas e chagas putrefantes, elas não têm sido espremidas nem atadas, nem amolecidas com unguento. Vossos pais estão desolados, vossas cidades estão queimadas a fogo, vossa terra estrangeiros a devoraram e vossa presença está desolada. Porque é derrubada por estrangeiros, e a filha de Sião é abandonada como uma casinha em uma vinha, como um alojamento em um pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado para nós um remanescente muito pequeno, nós teríamos sido como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós governantes de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Para qual propósito é a multidão de vossos sacrifícios para mim? Diz o Senhor. Estou cheio de ofertas queimadas de carneiro e de gordura de animais cevados. E não tenho prazer no sangue de novilhos ou de cordeiros ou de bodes. Quando vindes para vós apresentardes perante a mim, quem tem requerido isso de vossa mão, que pisei meus átrios? Não tragais mais oblações vãs. Incenso é uma abominação para mim. As luas novas e shabates, a convocação das assembleias, eu não posso suportar. É iniquidade. Até mesmo o ajuntamento solene. Vossas luas novas e vossas festas fixas, minha alma as odeia. Elas são um aborrecimento para mim. Eu estou cansado de suportá-las. E quando entenderdes as vossas mãos, eu escondereis meus olhos de vós. Sim, quando vós fizerdes muitas orações, eu não ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, retirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Buscai o juízo. Aliviai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Pleiteai pela viúva. Vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora os vossos pecados sejam como escarlate, eles serão tão brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como lã.
Se sois dispostos e obedientes, comerei o melhor da terra. Porém, se vós recusardes e vos rebelardes, serei devorados com a espada, porque a boca do Senhor tem dito isto. Amém? Essa palavra ela é muito forte porque ela traz a repreensão, né, de Deus em cima do povo de Judá e Jerusalém. Aqui, quem traz essa repreensão, através dessa repreensão, né, Deus usa Isaías, que é filho de Amós, enquanto estavam reinando, né, Uzias, Jotão, Acas e Ezequias, né, que eram os reis de Judá. E Isaías, ele é considerado muito, foi considerado, né, e ainda é. A gente acaba lendo o livro dele e a gente acaba vendo que o livro dele é muito voltado para a volta do Messias, né, para a volta de Jesus. Então ele era chamado antigamente do profeta messiânico, né? Um profeta que falava bastante da volta do Messias, né? Alertava muito o povo da sua vinda, né? Então ele acabava alertando o povo de seus pecados, que eles tinham que se arrepender de seus pecados. Então ele era muito voltado a isso, né? Embora muitos profetas já eram voltados somente a isso, mas parece que Isaías era o profeta que era considerado o que mais pregava sobre a volta de Messias, né? Porque os outros profetas, eles falavam aquilo que Deus ordenava, né? De que vocês estavam em pecados, né? Que vocês tinham que se arrepender. Eram mais direto para tais situações atuais, né? Isaías, ele já, a maioria das pregações dele, a maioria de tudo aquilo que ele falava, era um alerta para o povo de que o Messias estava voltando, o Messias estava retornando e como o Messias queria que eles estivessem prontos, né, com as vestes deles lavadas, né? Então, Isaías, ele era muito voltado a isso. É um livro no qual a gente consegue meditar bastante e aprender bastante no livro de Isaías. Bom, o que a gente consegue aprender nesse capítulo, nessa passagem? Aqui Deus, ele claramente acusa o povo, né, de todos os pecados que eles estavam fazendo, de toda essa rebeldia, né, de toda a sua má intenção, de toda a sua hipocrisia, né? Então, aqui a gente consegue ver Deus totalmente irado, né, com o povo de Judá por não estar sendo fiel a ele, né? Pela sua infidelidade. Então, a gente consegue analisar aqui que Deus ele já vem chamando a atenção do povo. Por quê? Porque o povo eles estavam como Deus usava aqui, usou como exemplo aqui, né? O boi conhece seu dono e o jumento a manjedoura do seu senhor. Porém, Israel não conhece meu povo e não pensa. Então, Deus ele estava basicamente falando: vocês não conhecem o seu Criador. Vocês não conhecem aquele que reina sobre vocês, aquele que lidera vocês, aquele que dá a ordem para vocês de tudo que vocês têm que fazer na vida de vocês. Vocês não querem dar ouvidos para mim. Então, Deus ele estava confrontando o povo de Judá, o povo de Jerusalém a respeito disso, porque eles independente do que Deus fazia a eles, Deus dava a bênção para eles, Deus cuidava deles, Deus tratava eles com o maior amor possível e eles simplesmente não davam ouvidos para o Senhor, eles não queriam escutar o Senhor. Então Deus estava acusando eles de toda a rebelião que eles faziam, entendeu? De todo o pecado, porque eles estavam basicamente oferecendo vários e vários sacrifícios para Deus, oferecendo holocausto, oferecendo bodes, oferecendo sangue de carneiro, de cordeiro, e simplesmente eles não estavam vivendo como Deus queria que eles vivessem. Né? Eles não estavam ouvindo a voz do Senhor, não estavam ouvindo a voz do pastor deles, do mestre deles. Né? Então Deus estava chamando eles, acusando eles de tudo aquilo para que eles entendessem que Deus queria algo maior para eles, que Deus queria eles realmente não somente oferecessem esse sacrifício e continuassem em pecado, continuassem se rebelando contra Deus, fazendo tudo aquilo que desagradasse os olhos de Deus.
Deus queria que eles, se fosse para eles oferecerem pecado, Deus queria que eles realmente oferecessem um pecado, mas realmente vivessem uma vida de santidade, realmente vivessem uma vida que agradasse a Deus, não viver uma vida falsa. Então a gente consegue analisar Deus chamando a atenção deles, acusando eles dos pecados deles, da má conduta deles. Já do versículo 1 até o versículo 15, a gente consegue analisar Deus acusando eles de toda dessa má conduta, de toda essa rebelião, de toda essa rebeldia, né? Então, ao mesmo tempo que Deus ele chama a atenção deles quanto a isso, ao mesmo tempo Deus já vem chamando eles para o arrependimento, né? Então, Deus ele vem convidando o povo a ao que se for sacrificar, eles têm que se purificar, eles têm que abandonar o mal, eles têm que praticar a justiça do Senhor, porque não tinha como eles viverem o melhor daquela terra, não tinha como eles viver o melhor do Senhor, né, para aquele tempo, se eles não se arrependessem, se eles realmente não se arrependessem de coração, se eles realmente não se voltassem para Deus, se eles realmente não se purificassem, não lavassem as suas vestes, não lavassem a sua mão que estava cheia de sangue, porque Deus mesmo fala que mesmo que eles orassem, mesmo que eles né, com as minhas palavras, jejuassem, mesmo o que eles, não importa o que eles fizessem, mesmo que eles se dedicassem a Deus, se eles realmente não lavassem as mãos deles, se eles realmente não se dedicassem a Deus de verdade, Deus não ia ouvir eles, os olhos de Deus iam estar virados para eles, que Deus mesmo fala aqui no capítulo 15. E quando estenderdes as vossas mãos, eu esconderei meus olhos de vós. Sim, quando vós fizerdes muitas orações, eu não ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, retirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Então Deus estava alertando o povo, chamando o povo para o arrependimento verdadeiro, porque o povo estava com muito remorso, não estava com arrependimento. O povo sentia remorso. O povo simplesmente estava ali cultuando a Deus, oferecendo um culto totalmente vazio para Deus, sendo que e ao mesmo tempo pecando contra Deus, oferecia o culto vazio e ia lá e ia fazer sacrifício. E Deus já estava falando: eu já estou cansado disso, eu já estou cansado dessa má conduta, eu já estou cansado de vocês estar simplesmente cultuando a mim, oferecendo esse culto meia-boca, esse culto vazio para mim, e eu simplesmente não ter que receber, porque eu já estou cansado dessa forma, dessa má conduta de vocês. Eu já estou cansado de vocês agirem dessa forma comigo. Entendeu? Porque Deus era fiel a eles. Deus estava sendo muito fiel a eles e eles simplesmente estavam indo lá cultuar a Deus, oferecer sacrifício, e quando saía do templo do Senhor, eles já cometiam vários e vários pecados, já se rebelavam contra Deus. Entendeu? Então Deus ele queria uma vida sincera com eles. Deus queria que eles também fossem sinceros com Deus. Deus queria que eles realmente se lavassem por inteiro, realmente se purificassem, para que Deus não tivesse que virar os olhos do Senhor para eles. Deus queria que realmente que realmente as orações deles fossem ouvidas, mas não tinha como ser escutada uma oração daquela forma, não tinha como eles estarem cheios de sangue nas mãos, com os olhos totalmente carnal, com os olhos no pecado, e Deus abençoar aquela cidade. Não tinha como. Então Deus ele queria realmente que eles se dedicassem a Ele. Deus queria realmente que eles fossem santos, que eles se purificassem, que eles lavassem suas vestes, que eles fossem limpos de uma vez por todas, né? E Deus ele fala logo lá no final, né? Vamos ler de novo. Vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora os vossos pecados sejam como escarlate, eles serão tão brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como carmesim, eles serão como lã. Se sois dispostos e obedientes, comerei o melhor fruto da terra. Porém, se vós recusardes e vos rebelardes, serei devorados como a espada, porque a boca do Senhor tem dito isso. Então Deus já estava falando, Deus já estava chamando eles para parar de praticar o mal, para largar tudo aquilo que eles faziam de errado, que estava totalmente é, entristecendo o coração do Senhor. Entendeu? Deus queria um relacionamento sincero com aquele povo, né? Deus queria que eles realmente estivessem sendo totalmente marcado por Deus, pela justiça dele, pela obediência,
né? Deus não queria somente que eles fizessem rituais e sacrifícios, né? Eles estavam muito focados em ritual religioso. Deus não queria somente isso, né? Deus queria totalmente que eles é, fossem arrependidos de seus pecados, para que eles pudessem viver o melhor daquela terra, que não tinha como daquela forma que eles estavam, pecando contra o Senhor, se rebelando contra Deus, não tinha como eles viverem o melhor daquela terra. E Deus fala, mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como escarlates, não tem importância, porque eu vos perdoo se vocês verdadeiramente se arrepender. O meu perdão vai se sobressair sobre todos esses pecados de vocês. Será brancos como a neve. Aqui já está totalmente voltado para Cristo, que eles totalmente seriam lavados, totalmente seria a redenção de todos esses pecados. Entendeu? Então Deus ele queria realmente que as pessoas largassem toda a mal conduta deles, tudo aquilo que eles faziam que desagradava a Deus. E realmente o que a gente passa no dia de hoje é basicamente isso. Deus ele quer que a gente largue todas as nossas má condutas. Deus quer que a gente pare de fazer tudo aquilo que desagrada a Ele para que a gente possa realmente viver o melhor desta terra. Não tem como Deus nos entregar bênçãos e mais bênçãos se nós estamos vivendo uma vida com as nossas mãos cheias de sangue, com os nossos olhos totalmente focados naquilo que não agrada o Senhor, com o nosso coração totalmente afastado do Senhor. Não tem como a gente viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós se nós não estamos nos preparando para o Senhor. A gente realmente tem que viver uma vida santa, uma vida em santidade para o Senhor. A gente realmente tem que nos purificar, a gente tem que realmente largar toda a nossa má conduta, porque o Senhor não merece que a gente viva uma vida obscura. O Senhor não merece que a gente viva uma vida em pecado. Ele morreu por nós, Jesus morreu por nós, ele levou todos os nossos pecados, mas a gente acaba criando novos e novos pecados. E Jesus ele não quer isso. O sacrifício que ele fez na cruz não foi em vão e nós não podemos fazer com que isso seja em vão. Imagina o quão triste é ele ter que fazer com que a gente se afaste dele no juízo final. Imagina a tristeza no olhar dele, olhando com que a gente fosse lançado para o inferno. Por quê? Porque a gente viveu uma má conduta, a gente não viveu uma vida no qual agradou a ele. Imagina ele olhando, poxa, eu vou ter que mandar todos esses meus filhos viver toda a eternidade para longe de mim, sendo que eu morri por ele e ele não se dedicou a mim. Imagina como Jesus vai nos olhar se a gente realmente viver dessa forma. Que a gente possa realmente nos purificar, nos lavar, abandonar todos os nossos pecados, abandonar nossas más condutas. A gente não venha ficar somente focado em ficar fazendo sacrifício para o Senhor. O Senhor, ele quer uma verdadeira obediência. O Senhor, ele quer que a gente realmente dedique uma vida a Ele, uma vida no qual Ele se agrade de nós, porque Ele nos ama. Ele nos ama e Ele quer que a gente desfrute o melhor de tudo aquilo que a gente se dedicar nessa terra. Que a gente possa aprender com essa palavra, que Deus, mesmo que a gente tenha vários e vários pecados, o Senhor nos perdoa, mas nós também temos que parar de correr atrás do pecado, nós também temos que parar de viver na má conduta, a gente tem que parar de ser rebeldes contra o Senhor. Deus, ele quer que a gente realmente é, seja a imagem e semelhança dele, até mesmo nos nossos comportamentos e nossas atitudes. Então, que a gente possa verdadeiramente viver uma vida no qual agrade a Deus através dessa palavra. Essa palavra é muito forte, que a gente possa reconhecer quem é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós temos que ser mais sensível à voz dele. Nós somos a ovelha dele, então nós temos que ouvir a voz do nosso pastor. O que o nosso pastor está pedindo? Está pedindo que a gente se purifique? Está pedindo que a gente realmente largue todos os nossos pecados, que a gente realmente viva na obediência, que a gente não fique somente focado em fazer rituais religiosos? O que o Senhor está pedindo? Deus, ele quer que o juízo dele esteja no nosso meio, porque o juízo dele traz temor a nós, e o temor a Deus é o princípio da sabedoria.
a gente possa de todo o coração dedicar a nossa vida ao Senhor. Viver de uma vez por toda uma vida no qual agrade ao Senhor. Que não possamos, que não venhamos estar vivendo de uma forma que agrade ao mundo, que agrade às pessoas, que venhamos viver uma vida no qual agrade ao Senhor. E para encerrar, tem uma mensagem que eu tenho aqui, que dá pra gente acabar encerrando e colocando como base dessa palavra. E diz assim: Deus deseja um relacionamento sincero com seu povo, marcado pela justiça e obediência, não apenas por rituais religiosos. O juízo vem, mas a esperança de redenção para os arrependidos. A esperança para aqueles que estão verdadeiramente procurando se arrepender. A esperança para aqueles que verdadeiramente se arrependem de tudo aquilo que fez contra o Senhor, que entristeceu tanto Ele como o seu Espírito Santo. A esperança para todos esses. Só que possamos, de uma vez por todas, nos arrepender de verdade. Que não venhamos pedir perdão para Deus da boca para fora e no dia seguinte cair no mesmo pecado, no dia seguinte estar pecando contra o Senhor, falando mal de alguém, ou pecando com os olhos, ou pecando com pensamentos. Nós sabemos que nós vamos pecar todos os dias, mas nós temos que nos arrepender. Aqui não é sobre pecar, não pecar, porque nós vamos pecar todos os dias. Aqui nós estamos falando de um verdadeiro arrependimento para agradar o Senhor. Nós temos que trabalhar no nosso arrependimento. Será que nós estamos verdadeiramente nos arrependendo ou nós só estamos criando remorso no nosso coração? Se nós vivermos somente criando remorso no nosso coração, nós vamos queimar no inferno, porque o remorso não chega aos olhos às narinas do Senhor como um bom cheiro. Como ele falou aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo encontrar rápido aqui. Não tragais mais oblações vãs. Incenso é uma abominação para mim. As luas novas e Shabats, a convocação das assembleias, eu não posso suportar. É iniquidade, até mesmo o ajuntamento solene. Vossas luas novas e vossas festas fixas, minha alma as odeia. Elas são um aborrecimento para mim. Eu estou cansado de suportá-las. Que nós não venhamos viver de uma forma na qual cause toda essa ira para o Senhor. Nós venhamos viver de uma forma no qual o Senhor olha para nós e se agrada, no qual o Senhor não tem, nem sequer passa pelos pensamentos do Senhor de se virar contra nós. Porque jamais suportaríamos um dia sequer sem a presença do Senhor. Jamais suportaríamos um dia sequer se o Senhor fechasse os olhos dele para com nossas vidas. Creio que um minuto sem os olhos do Senhor sobre nós não seríamos nada. Seríamos totalmente devorados pelo inimigo. Mas graças a Deus, eles nunca viram os olhos para nós, ele nunca dá as costas para nós. Mas nós estamos sempre nos rebelando contra ele, estamos sempre dedicando a nossa vida mais para as outras coisas ao invés dele. Como foi falado na igreja, como está o nosso altar? Será que nós estamos construindo um bom altar para o Senhor ou nós estamos construindo somente um altar básico de 5, 10 minutos para o Senhor? Sendo que a gente tem 24 horas nos nossos dias. Que venhamos dedicar mais tempo para o Senhor, que venhamos dedicar mais a nossa vida para Deus. Enquanto a gente não focar em dedicar a nossa vida para Deus, a gente não vai conquistar tudo aquilo que a gente almeja. Nós não podemos somente buscar a Ele somente por essas coisas. Temos que buscar a Ele para agradar a Ele. Então que venhamos ficar com essa palavra, que venhamos estar totalmente sendo fiel ao Senhor e estar buscando agradar a Ele. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por mais essa palavra, Senhor meu Deus, mais uma palavra concluída para honra e glória do Teu santo nome, meu Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai querido, Pai amado, a Te amar mais, Senhor meu Deus, a estar, Senhor meu Deus, sendo obediente a Ti, que possamos verdadeiramente, de uma vez por todas, meu Senhor, estar buscando, Senhor meu Deus, dedicar a vida ao Senhor, ó Pai, estar tendo uma vida santa contigo, meu Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, Senhor, tudo que fizemos que te entristeceu, meu Senhor. Que venhamos cada vez mais procurar agradar ao Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.